Tudo bom, turma? Joia? Sejam muito bem-vindos aqui para o último bloco da nossa aula, né? Então, no último bloco eu estava falando a respeito da autoindutância e agora a gente vai falar a respeito da mútua, né? Da indutância mútua, que é aquele processo que nós vimos da lei de Faraday, tá? Então, é quando uma bobina inicial, uma bobina que eu chamo ela de indutora, ela é percorrida por uma corrente, ela produz um fluxo magnético e aí esse fluxo interage com outra bobina, tá? A partir do momento que ele interage com essa outra bobina, você passa a ter tensão e corrente circulando nessa outra bobina, e essa tensão e corrente circulando nessa outra bobina vai induzir um campo magnético de volta. Então isso é indutância mútua, tá? É quando o fluxo magnético de uma bobina enlaça outra bobina. O efeito de indutância de um indutor interage com o outro, tá? Então a indutância mútua, por esse nome, né, a própria você usa aquela simbologia L e a mútua você usa o M. Vai ser o quê? Então, por exemplo, aqui o M21. Então tá aqui a espira 1, bobina 1, tá aqui a espira 2, bobina 2. Então o M21 vai ser quem? O efeito produzido pelo campo magnético da bobina 1, tá? Tá aqui, então produz um fluxo 2,1. Esse fluxo é produzido pela corrente I1, porém ele está enlaçando quem? As espiras da bobina 2, as N espiras da bobina 2. Então isso é indutância mútua, simples assim. Então você pega o fluxo da bobina indutora, a corrente da bobina indutora e o número de espiras da bobina que está sofrendo o processo de indução, tá? Isso é indutância mútua, tá? E aí a gente pode pegar essa equação aqui e fazer as devidas adequações nela, né? Então, eu falei que o M21 é igual a N2 Φ21 sobre 1. Eu posso isolar aqui, né? M21 e 1 igual a N2 Φ2 I. 1, né? Mas eu sei que essa corrente ela sofre uma taxa de variação com o tempo. Então, eu aplico a derivada do lado de cá. Então, vou ficar com M21 dI dt. E aplico a derivada de cá, vou ficar com N2 dφ dt. Ou seja, eu passo a ter o quê? Duas integrais. Duas integrais não, duas derivadas. Mas eu sei que N dφ dt é quem? Força eletromotriz. Então eu posso chegar à conclusão que a força eletromotriz da bobina 2, ou seja, a tensão induzida na outra bobina, é igual ao indutância mútua, M21, vezes o quê? A taxa de variação da corrente da bobina indutora, da bobina 1, certo? E aí eu chego à conclusão então que a minha força eletromotriz 1 também vai sofrer um efeito da tensão e a corrente que passou a circular na bobina 2. Então, se a outra indutância mútua eu chamei de M21, essa eu vou chamar de M12, tá? E aí a gente vai chegar à conclusão que o M21 vai ser igual ao M12, porque elas começam a interagir entre si. E aí a gente vai chamar simplesmente de mútua. Aí para de fazer sentido eu estipular se é M21, se é M12. Na verdade a gente só chama de mútua. Então, indutância mútua é tanto. Então, força eletromotriz 2 é a mútua vezes a taxa de variação da corrente indutora, I1, e a força eletromotriz 1 é a mútua vezes a taxa de variação da corrente induzida, I2, certo? Bom, pessoal, para essa aula de hoje era isso que eu tinha que passar para vocês. Aqui só relembrando, né, que todo esse conteúdo foi extraído, né, do livro do Hadley, volume 3, que trata sobre eletromagnetismo, oitava edição, né, de 2009. Então todos os créditos aí ficam para o livro do Hadley. Sugiro que agora vocês peguem esse material, né, após vocês ouvirem a minha aula, estudem novamente todo o material
e voltem, né, lendo os slides, voltem ouvindo a minha aula, tentem resolver os exemplos também, vocês sozinhos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, ou através do fórum, né, das nossas aulas EAD, ou através do nosso grupo do WhatsApp, tá? Novamente, meu muito obrigado pela presença e participação de vocês, e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.